Transmitindo, vamos lá, dar play. Voltamos a transmitir, 6h44, diretamente de Zumbilândia, conquistando espaços nas plataformas e ativando grupos extremistas, políticos. Como se formam os grupos extremistas em Santa Catarina? Como agem o extermínio baseados na oposição controlada para matar o mensageiro? Como fazem os comunistas? Como fazem os grupos de conselho tutelar que conversam com vizinhos fantasmas e instauram processos infundados em falácias, em meras falácias, para proteger grupos extremistas políticos que decidem matar o mensageiro? Loucura institucional instaurada na capital da Ilha da Nicotina ou Ilha da Magia. Como isso está acontecendo? Através do mau uso do digitalismo e não da digitalização no judiciário. Isso acontece desde um dia que um grupo de estudantes de direito resolveu beber até a morte no restaurante Paraíso da Neia, ficar tirando imagens da família, no caso da mãe de família, durante uma reforma do bote, e seguir persistindo em atacar essa mãe de família, visando defender uma abusadora sexual e usando isso para poder exterminar a mãe de família, usando pessoas locais, vadias, politiqueiras, meras vadias que infiltravam escola, a escola que o meu filho estudava, a escola capaz de alterar o histórico de uma criança para defender ideologias políticas, para defender professoras canalhas, para defender durante uma pandemia professoras que, exatamente como o Conselho Tutelar, não trabalham, mas corchetam, recebem salários e fazem todo o distúrbio social que podemos explanar em vídeos nos últimos dias. Isto é, senhores, quem vai proteger a mensageira? Quem é a mensageira é a mãe de família. Por que a mensageira deveria ser exterminada? Senhores, porque ela atacaria os bandidos da Costa da Lagoa, que iniciaram um sequestro planejado em 2020, com a ajuda do policialesco, da delegacia, invadindo a nossa casa, invadindo as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Por que o grupo não tocou no assunto da abusadora naquelas datas? Por que o grupo só toca nesse assunto agora, visando exterminar a mensageira e mãe de família? Senhores, por favor, entenda, grupos de extermínio político agem colocando em prática o manifesto comunista que eles rezam. Senhores e senhoras da justiça, eles rezam a cartilha do Manifesto Comunista, são um grupo de extermínio. Para exterminar quem? O mensageiro. Quem é o mensageiro que fala em desfavor ao tráfico infantil que eles defendem? Quem é a mãe de família? A mãe e o pai que não se desuniram, que continuaram cuidando dos seus filhos e que estão sendo atacados pelo grupo da Rosângela Máximo desde os anos de 2020, permeando instituições, atacando através de uma falsa proteção ao Coquinha, que foi quem instaurou a primeira gangue lá na nossa casa, junto com o policialesco, junto com a delegacia. Senhores e senhoras, Ministério Público canalha,
e magistratura, governador de Florianópolis, de Santa Catarina, senhor Jorginho Melo, neste momento, nesta manhã, eu só acordo cedo num estado de emergência, senão eu durmo, é meu bel prazer é dormir até mais tarde nesta fase da minha vida. Eu só acordo essa hora da manhã para vir diante das câmeras falar para a loucura institucional instaurada pelo comunismo judicial que permeou as instituições e tanto tem me atacado com documentos que eu tenho mostrado, lavrados naquela Universidade da Maconha, naquela Universidade Federal de Santa Catarina, para sequestrar o réu primário da mãe de família, em nome da chefe de quadrilha Elisete Maria Marques e também chefe da quadrilha armada? Senhores, por que a mãe de um esquartejador, teria tanto interesse em atacar as minhas crianças? Senhores e senhoras da justiça, eu falo de um ataque eminente, constante, pertinente aos meus filhos, tanto nas redes quanto na vida real, da convivência com esta senhora que filma, persegue, amando de quem? Senhores, um grupo universitário que fez isso em comum acordo com essas pessoas que resolveram de livre e espontânea vontade, senhores do restaurante Paraíso da Neia, assinar um manifesto comunista em detrimento da família, em detrimento das crianças e favorável ao grupo de extermínio. Senhores, por que tanto ódio? Por que tanto ódio numa peça que está belamente constituída, construída? Toda a obediência civil foi prestada pelos pais, pela mãe, que nunca se opôs a nenhum dos momentos solicitados naquela jurisdição do Alessandro Argenta e do Jefferson Osvaldo Vieira, bunda mole, juiz bunda mole, causadores de todo esse constrangimento para a família nos dias de hoje por causa dos grupos de extermínio político que usam histórias, que usam eliminar o mensageiro através do extermínio baseado na oposição controlada para matar esta mensageira e mãe. Se não há indícios de um sequestro planejado e legalizado por essas pessoas que assinaram o Manifesto Comunista da Elisete Maria Marques, por que o Nando insiste em tirar as calças mediante a nossa casa, nossos filhos e nossa família, num ato de incitar a violência e visar confirmar que ele é um abusador? Um mero abusador que apoia a abusadora, casal de abusadores que apoia o casal de abusadores, o senhor amante com a senhora daquela fase da investigação. Tentaram apontar naquela data crimes à escola, crimes à família e nunca crimes à verdadeira responsável pelos atos inescrupulosos, que removeu aquela criança da escola em data não esperada e horário não esperado, junto com o senhor, seu amante, e levaram, segundo a senhora, minha aluna, para um lugar onde tudo tenha acontecido. Senhores, tantos anos depois, décadas depois, pessoas que nunca ouviram sequer falar desse assunto, a não ser a avó Alícia e algumas daquelas minhas clientes, a senhora Munhoz, que assinou, da boca da mãe, e mesmo assim cochetearam contra a mãe. Quanto estão ganhando essa senhora Munhoz e outras clientes que assinaram o Manifesto Comunista da Elisete
para exterminar a mãe de família numa oposição controlada para matar a mensageira e mãe, que não é favorável, nunca foi, nunca será com abusadoras. Abusadoras, senhores. Nós estamos vivendo o Manifesto Comunista na prática, senhores. Quantos juízes que apoiam o Manifesto Comunista de extermínio de mães de família para roubar os filhos, prender os pais e sequestrar os filhos, que é o rezo da cartilha deles, senhores. A Agenda 2030 não é mais nada nem menos do que uma cartilha de extermínio social elaborada pelos comunistas mundiais e totalitários infiltrados no judiciário de Santa Catarina, no judiciário Lambão, e executados por juízes deploráveis ao ponto de manejar, junto ao Ministério Público, um sequestro totalmente legalizado de filhos da família para não deixar rastro e impedir a mensagem de chegar nos níveis que ela tem que chegar das redes, para, novamente, buscar a tal pessoa que não foi citada e culpada devidamente naquele momento, mas que é de obrigação, senhores e senhoras da Justiça, do Tribunal de Justiça, obrigação é do Ministério Público. E eu vos digo, Serginho vai completar 18 anos e já pode falar, vai fazer 16, já pode falar e citar o nome desta senhora e deste senhor para exigir que a justiça cumpra o seu papel, o seu mero papel de loucura institucional instaurada não vai perdurar. Proteger bandidos de estimação, estupradores, casal de abusadores da seita, senhores que através do direito positivo, que é regressivo, nocivo para a população brasileira, insistiram no abismo, que é proteger grupos de extermínio, fomentar grupos de extermínio político. Por que o senhor Felipe Amorim invade as minhas redes e me chama de mais louca que o Batman? Se as minhas redes nunca foram bombadas por nenhum tipo de dinheiro, nem público e nem privado, elas continuam lá apenas com a mensagem, sem hypar, com o significante momento para denúncias de loucuras institucional e abertura de um projeto delinquência deliberada zero entre os juízes, fomentando que juízes sejam corrigidos e revisem as suas causas. Por favor, senhoras e senhores, entendam. O grupo de extermínio da loucura institucional visam defender a abusadora sexual de um bebê e o amante dela e exterminar a família todinha, inclusive se for possível. Quando isso vai acabar, senhores? 2 juízes da capital de Florianópolis não tiveram a decência de usar o digitalismo selvagem ou a digitalização para um cara crachá comigo, porque eles não querem um cara crachá com a mãe. Eles querem usar o Ministério Público Federal da Maconharia junto com o tal promotor público canalha, varas da infância e conselhos tutelares para fomentar exatamente maiores ataques ao pai e à mãe, incluindo uma vizinha maldita que não é capaz de cuidar da sua vida, de responder por si mesma e pelos seus filhos, querendo falar sobre os meus filhos e a educação dada a eles
mediante toda a perseguição política sofrida desde os anos de 2020, nos obrigando, mesmo depois que a pandemia já tinha passado, a continuar em isolamento. Liberdades cerceadas pela sociedade decadente, coletividade tóxica. O que é coletividade tóxica se não um grupo de uma galera da Universidade Federal de Santa Catarina insistindo em imagens da mãe, imagens das crianças? Quanta gente começou a fotografar essas crianças nessas praias, fazendo com que a gente não saiba para que estão usando isso e evitando, inclusive, estar entre os grupos, estar entre pessoas, porque assim seria mais fácil eles promover, os grupos terroristas promover aquilo que eles chamam de campanhas de medo contra a mensageira, para a mensageira não entregar sua mensagem. Só que este é o momento e o lugar é aqui. Este é o momento, o lugar é aqui. Eu insisto, este é o momento e o lugar é aqui de entregar essa quadrilha para a polícia. Eu estou há mais de 2 anos, como pode comprovar o funcionário público Heleno, com as horas gravadas para uma DP. Não é para uma DP do outro planeta, vozes da minha cabeça. É para a DP da Costa da Lagoa, 10ª Delegacia, gravado para juízes dizendo: a delegacia não é um puteiro narcocapitalista selvagem. Ao menos não deveria ser. Logo, o fórum também não deveria ser esse puteiro. Logo, existe um certidão lido e lavrado por mim, produzido de certa maneira por mim, lavrado por oficiais de justiça, que consta no processo que já não suportamos mais a perseguição, já não suportamos mais a injustiça, que decidimos ter nosso próprio tribunal, porque estamos cansados. Quem julgou essa mulher na sua tenra idade, deu os sinais que estava sendo machucado por ela, foi o próprio Serginho. Agora eu perdi a outra linha de transmissão. Não foram coisas da minha cabeça. Senhores, temos que ser compassivos e prudentes o suficientes para entender que todas as pessoas que insistem, qualquer pessoa que insiste em manutenção de tudo isso contra a família, são pessoas envolvidas, simplesmente envolvidas de alguma maneira com defensoria de tráfico infantil. E não sou eu que acusei a minha advogada disso, ela automaticamente se autoacusou. Senhores, por que uma advogada se autoacusaria? Preferia cair fora do que continuar um trabalho se ela não tivesse envolvida até os dentes com esse tipo de delito. Senhores, aconteceu alguma coisa que o vídeo de ontem não entrou. Eu não posso removê-lo porque é um vídeo de 39 minutos, que ainda foi gravado no dia de ontem por alguma maneira de alguma pertinente perseguição. Só tenho aqui no meu canal está o reforço, 6 visualizações apenas, moderação total por parte da plataforma, e nós temos o vídeo de 39 minutos, não foi editado, então ele vai ser editado agora, e em sequência os vídeos de hoje, aonde estamos mostrando por que pedimos proteção. No momento que a gangue entrou na nossa casa, nós pedimos proteção
pedimos proteção para o Jorginho, pedimos da segurança pública, não recebemos, o que prova o total descaso do Estado com a nossa família, o que prova a minha competência ao pedir para a proteção, que deveria ser da família toda e não tirar as crianças para sequestrá-las. Mas o Ministério Público entendeu que ele deveria proteger os bandidos, entendeu que ele deveria proteger os grupos de extremismo político, que visam exterminar a família. Isso aqui não é historinha da Costa da Lagoa e não é uma brincadeira. A partir do momento que vadias políticas estão cotichando, estão tripudiando, estão usando a história da família em desfavor da mensagem, é porque elas estão engrupidas num grupo de sequestro e estão usando as instituições, como elas mesmas dizem, é tudo nosso, é tudo do nosso partido. E nós vamos usar isso até o fim. É o que elas estão fazendo. Queiram os juízes buenos e as autoridades competentes entender ou não, a família Arquitetos está sofrendo com o rezo do Manifesto Comunista em prática, em detrimento da lei e da ordem, e que se faça justiça. Fazer a justiça contra a abusadora de um bebê e contra as abusadoras que, no momento, escolheram. Nenhuma pessoa que assinou o Manifesto Comunista da Elisete é inocente. Todos escolheram defender o quê? Defender abusadores. Senhores, não é apenas o tráfico infantil que eles defendem, eles também defendem abusadores. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Daqui a pouco eu estou de volta aí nas redes para mostrar mais documentos.